Bom, esse exercício aqui pede para calcular o momento de inércia dessa figura composta. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que... a gente conhece alguns momentos de inércia para figuras isoladas. Então, assim como o centro de gravidade, aqui a gente precisa encontrar o momento de inércia das figuras isoladas, depois utilizar o teorema dos eixos paralelos e fazer, né, o cálculo do momento de inércia da figura composta. Aqui já foi dado o centro de gravidade da peça. Então, tá aqui definido lá no exercício, que é o ponto C. Então, se não tivesse sido dado o centro de gravidade, vocês teriam que fazer aquela tabela dos exercícios anteriores para encontrar esse ponto C, tá bom? Então, aqui, a primeira coisa que a gente faz para um exercício que pede para calcular o momento de inércia é separar a figura em partes. Então, vou separar a figura em figuras que eu conheço. Nesse caso aí, ó, eu tenho algumas figuras, 4 figuras. Eu separei em 4 aqui para resolver esse exercício. Então, eu separei um retângulo aqui. Professora, se eu separar de outra forma, vai fazer diferença? Não, a resposta vai ser a mesma, tá bom? Eu separei essa figura aqui. Um retângulo aqui. Fiz um retângulo aqui. Um retângulo aqui em cima. Ah, professora, por que a senhora fez assim? Porque eu acho que dessa forma vai ser melhor de resolver. Mas se eu fizer usando outra configuração de retângulo, a resposta tem que ser a mesma, tá bom? O que importa é eu transformar em figuras que eu conheço. E aqui vai sobrar esse retângulo central aqui. Então, ó, 4 figuras que eu conheço, né, facilmente o momento de inércia delas. Então, vou calcular uma por uma. Ó, cada uma delas tem o seu centro de gravidade, ó. Cada uma delas, que tá bem no meio da figura. Tá bom? Ok, então vamos lá. Primeira figura eu vou calcular aqui é a verde. Então, figura 1. Bom, então, a figura 1, eu vou calcular o momento de inércia dessa figura 1 e x da figura 1 e y da figura 1. O ix da figura 1 é 1/12. Vocês podem olhar nas tabelas lá, né? 1/12 de b. Quem é o b? Essa figura aqui, ela tem 120, ó, 120 por 10. Então, 1/12 de b, o b é 120, vezes, então, é BH3, o H é 10. 10 elevado na 3. Então, deixa eu mudar aqui só para 10. Então, se eu pegar a calculadora... Isso aqui vai dar 10.000. Tá bom? Isso aqui, não sei se fala no exercício que unidade que é, deixa eu ver. Não, não fala a unidade, tá bom? Então, vamos dizer que isso aqui tá em milímetros. A unidade é milímetros, então, isso aqui é milímetros na quarta.
O IY da mesma figura é 1/12 de B3, B elevado na 3 vezes H. Isso aqui vai dar 144 mais 4 zeros, 1, 2, 3, 4 milímetros na quarta. Ok. Então, eu encontrei o IX1 e o IY1 da figura verde lá na posição do centro de gravidade dela, que é aquele pontinho verde, tá bom? Eu vou precisar levar lá para o ponto C. Aí eu vou usar teorema dos eixos paralelos. Mas, por enquanto, o que eu estou calculando é o momento de inércia de cada figura em relação ao seu próprio eixo, que as equações são sempre as mesmas, tá bom? Depois, eu vou fazer a figura 2. A figura 2 eu vou chamar essa aqui, ó. Ela é igualzinha à figura 3, certo? A figura 1, a 2 é igualzinha a 1. Então, o IX da 2 vai ser 1/12 vezes a base, que também é 120, vezes a altura, 10 na 3. Então, vai ser o mesmo valor. E o IY da figura 2 é igualzinho o IY da figura 1, porque essa figura é igual a essa. Então, é 1/12 de B na 3 vezes H. Ok? Agora, eu vou fazer da figura 3. Quem é a figura 3 aqui? Vai ser essa aqui. 3. Então, a figura 3, o IX da figura 3 é igual, é um retângulo de novo, 1/12 vezes o B. Quem é o B da figura 3, ó? Tudo isso aqui é 170. Então, se eu descontar aqui a largura do azul, eu vou ficar com esse tamanho aqui, ó, que é 120. Então, 1/12 de B vezes a altura. A altura também é 10. 10 na 3. Então, observem que eu fiquei com 3 retângulos iguais. O IY do 3 é a mesma conta. Então, já vou colocar aqui 1/12. Ok? Então, aqui eu tenho 3 retângulos iguais, que o momento de inércia em relação ao centroide deles, tem o mesmo valor. Não estou fazendo ainda o momento de inércia em relação ao C. Estou fazendo o momento de inércia que cada figura tem em relação ao seu próprio centroide. Então, ao ponto verde, esse aqui é o ponto roxo e esse aqui é o ponto vermelho. É o momento de inércia em relação a este ponto. Agora, eu vou fazer do azul. Figura 4. E X da figura 4 e Y da figura 4. A figura 4 é 1/12 vezes a base. Quanto que é a base? A base é 50. Vezes a altura. Quanto que é a altura, ó? Quanto que é daqui até aqui? 35, mais 10, mais 35, 80. Depois, 1/12 vezes 50 na 3, vezes 80. Então, vamos fazer essa conta aqui. 213 4 vezes o 3, 33
milímetros na quarta. Depois o IY. 83. 1, 2, 3, 4,33. Ok? Então, eu tenho os momentos de inércia em relação ao centroide de cada figura. Agora, a gente vai calcular o momento de inércia em relação a esse ponto aqui, que é o centro de gravidade da figura inteira. Para fazer isso, a gente precisa fazer com que cada um desses pontos leve para esse ponto C. Então, utilizando o teorema dos eixos paralelos. Uma coisa que eu preciso é encontrar as áreas também, para utilizar paralelos. Então, vou ter a área 1. A área 1 é 120 vezes 10. 120 vezes 10. 1.200, ok? 1.200 milímetros quadrados. A área 2 é o mesmo valor, 1.200 milímetros quadrados. E a área 3, o mesmo valor, 1.200 milímetros quadrados. E a área 4 vai ser 50 vezes 80. 4.000 milímetros quadrados. Ok? Então, eu encontrei as 4 áreas. Agora, eu vou aplicar o teorema dos eixos paralelos. Então, o IX1 em relação ao ponto C, eu vou fazer o seguinte, é o momento de inércia que eu conheço. Qual é o momento de inércia que eu conheço? O que ele tem em relação ao ponto verde. Então, é 10.000 mais a distância desse ponto verde até o ponto C. Então, mais, primeiro a gente pode colocar a área. A área, eu vou colocar aqui a equação. O momento de inércia em relação a um novo eixo é igual ao momento de inércia que eu conheço, mais a área, vezes a distância até esse novo eixo ao quadrado, tá? Isso aqui é geral. Então, o momento de inércia em relação a um eixo novo que eu quero é igual ao momento de inércia em relação ao eixo que eu conheço, mais a área da seção, vezes a distância. Que distância? A distância entre esses dois eixos. Se eu estou calculando o ix, a distância que eu pego é o y. Se eu estiver calculando o y, a distância que eu pego é o x, tá? Então, aqui, ó, já fiz a equação, já vou colocar aqui a área, então. Então, ó, mais o momento de inércia em relação ao eixo novo é igual ao momento de inércia que eu conheço em relação ao centroide, mais a área, 1.200, vezes a distância entre os eixos. Então, aqui, ó, se a gente vê, passando pelo ponto verde, eu tenho um eixo X aqui, ó. X do verde. E eu quero descobrir em relação a esse eixo X aqui, ó, que é o que passa pelo ponto C. Então, a distância desse X para este aqui, que é um valor no eixo do Y, ó, tá vendo, ó? É o valor que eu vou multiplicar aqui. Então, é a distância entre os eixos que eu quero saber. Então, aqui eu tenho toda essa figura aqui de altura, ela tem... Como é que a gente pode fazer, ó? Isso aqui tem 10. Isso aqui tem 10. Então, aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 5, certo? Isso aqui tem 10. Então, aqui no meio eu tenho 5 para cima e 5 aqui, certo? Ó, bem no meio, aqui bem no ponto verde, aqui nesse X verde, eu tenho 5 para cima e 5 para baixo. E entre as duas figuras, daqui até aqui,
eu tenho 35. Então, a distância dessa linha verde que tá aqui, ó, dessa linha verde até essa aqui é 5 mais 35, 40, mais 5, 45. 45 ao quadrado. Então, vamos ver aqui. 1.245 ao quadrado, vezes 1.200, mais 10.000. 244 mais 4 zeros. 1, 2, 3, 4 milímetros na quarta. Bom, então, isso aqui, ó, já é o momento de inércia desta figura verde em relação a este ponto C. Eu já trouxe do eixo verde aqui para o eixo X'. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou fazer também com esse, ó. Tem um X aqui, tá? Vou levar lá por do roxo. Então, vou fazer todos os X primeiro, ó. Então, I, X2 em relação ao ponto C. É o IX que eu conheço, mais a área, vezes a distância. Que distância? A distância do eixo aonde eu conheço o momento de inércia, que neste caso é esse vermelho aqui, até o novo eixo que eu quero descobrir. Então, eu tenho 5 mais 35 mais 5, a mesma distância, 45 ao quadrado. Então, vai dar o mesmo valor aqui, ó, 244. Tá bom? Ok. Agora, eu vou fazer o IX3 em relação ao ponto C. O que que eu vou fazer? Pego o momento de inércia que eu conheço, mais a área, vezes a distância. Aí, ó, o ponto roxo, o X do roxo tá aqui, ó. Se vocês observarem, o X do roxo coincide com o X'. Então, essa distância do X para o X' é 0. Então, aqui nesse caso, o momento de inércia vai ser o mesmo valor que eu já tinha, tá bom? Porque ele já está em cima do eixo. Agora, aqui, se a gente for ver o azul, ó. Ó, o azul. O eixo X do azul também coincide com o eixo X'. Então, nesse caso, o IX4 em relação ao ponto C é igual ao IX4. Então, 213. Tá bom? Porque aqui também não vai ter distância, então vai ser o mesmo valor. Então, se eu fizer a soma aqui, ó, desse com esse e com esse aqui, eu tenho o IX, ou seja, o momento de inércia em relação ao eixo do X da figura como um todo. Então, eu não posso somar direto já esses IX que eu encontrei no início. Por quê? Porque esse IX que eu encontrei no início é em relação ao centroide de cada figura. Então, eu preciso encontrar em relação ao centroide da figura do conjunto. Então, para fazer isso, eu tenho que encontrar o IX em relação à figura de origem e depois levar lá para o ponto C. Então, eu já levei todos para o ponto C, ó. Agora, é só somar. Vou fazer também o Y, depois eu somo de uma vez só. E Y1 do C. Eu vou pegar o IY que eu conheço, mais a área da figura, vezes a distância do Y que eu conheço para o Y que eu quero.
Observem que essa figura verde, ó, o Y tá aqui, ó. A figura vermelha. E a figura azul. Tá bom? O X e o Y é onde passa pelo centroide, onde a figura passa pelo seu centroide, tá bom? Então, ó, o Y desse, o Y desse, o Y desse, ó. Tá vendo, ó? Todo centroide tem um X e um Y, ó, que passa pelo centroide da figura. Então, o do verde, o Y verde, passa em cima do C, ó. Passa em cima do C. Então, nesse caso aqui, a distância é igual a zero. Não tem distância desse Y para esse Y aqui, ó. Não tem distância, tá um sobre o outro. Então, a distância aqui é nula. Então, o momento de inércia é o mesmo valor. Ok? A mesma coisa vai acontecer com o retângulo vermelho, o IY2C é o mesmo valor do IY2. E agora, o roxo, IY3C. Ó, o roxo, o Y tá aqui, ó. E o que passa pelo ponto C, o Y tá aqui, ó. Então, aqui sim tem uma distância, ó. Os eixos são verticais, a distância que eu pego é horizontal. Então, eu vou pegar o momento de inércia que eu conheço. Que é este aqui. Mais a área vezes a distância. Qual é a distância? Vamos ver. Eu tenho daqui até aqui é 60. 60, certo? 60. Eu tenho esse Y, ele passa na metade do roxo. Então, daqui até aqui, eu tenho 60. Certo? Então, daqui até aqui eu tenho 60. Daqui até aqui eu tenho 60. Então, se toda essa distância aqui, ó, daqui até aqui eu tenho 170, certo? Ó, toda a figura daqui até aqui tem 170. Se daqui até o eixo Y eu tenho 60, e desse extremo até o eixo Y eu tenho 60, então, é este mais este é 120. Então, aqui, essa distância aqui é 50. Certo? Então, aqui, eu vou multiplicar por 50 elevado ao quadrado. 50. 1.200 mais 144, 1, 2, 3, 4 zeros. Mais. Onde é que está este aqui? Quatrocentos e quarenta e quatro, 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Deixa eu só fazer essa conta de novo. Ok. Agora, o IY4. O IY4 tá aqui, ó, o azul. É a figura azul. E eu preciso levar lá pro Y aqui, ó. Então, o IY4 vai ser o IY que eu conheço mais a área vezes a distância. Então, vamos ver aqui a distância, ó. Essa figura aqui, ela tem 50. Então, ela tem 25 aqui
e 25 aqui, certo? Eu sei que esta figura toda tem 60. Então, a distância daqui até o eixo do y é 60. Então, 60 menos 25, isso aqui vai dar 35. Então, vezes 35 ao quadrado. Então, 35 elevado ao quadrado, 4.083, mais 4 zeros, 1, 2, 3, 4,33. 5, 5, 7, 3, 1, 2, 3, 4,33 milímetros na porta. Bom, agora o que eu tenho que fazer é somar todos os correspondentes. Então, venho aqui e somo. O ix da figura em relação ao ponto C, eu vou pegar o ix1 em relação ao ponto C, mais o ix2 em relação ao ponto C, mais o ix3 em relação ao ponto C, mais o ix4 em relação ao ponto C, o ix em relação ao ponto C, depois o y em relação ao ponto C, vai ser o y1 em relação ao ponto C, mais o y2 em relação ao ponto C, o y3 em relação ao ponto C, mais o y4 em relação ao ponto C. Então, o y em relação ao ponto C vai ser 305, 2, 3, 4,33. Ok, então, estas são as respostas.